2018. Lembrando que esta moção foi proposta ainda no ano passado. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requer que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Joaçaba registra a moção de aplauso à Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, a FUNOESC, pela passagem dos seus 50 anos de existência. A Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, FUNOESC, é uma instituição sem fins lucrativos, de direito privado, criada em 1968 pelo Poder Público Municipal de Joaçaba, com a participação da comunidade. É mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, e do Hospital Universitário Santa Terezinha, o UST. E, como tal, tem o dever precípuo de zelar e garantir a manutenção e o aprimoramento das atividades e dos serviços oferecidos por essas entidades. A estrutura da Fundação está distribuída por 11 cidades, localizadas em todo o oeste de Santa Catarina. As maiores unidades da universidade estão em São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Videira, sendo em Joaçaba a sede da Fundação, da Universidade e do Hospital Universitário Santa Terezinha. Além de zelar pelo patrimônio da Universidade, a FUNOESC está comprometida com o desenvolvimento humano e social de toda a região. A instituição está representada principalmente pela sua qualidade, desde o ensino básico até o doutorado, como também nos atendimentos comunitários nas áreas da educação, saúde, assistência social, tecnológica, ambiental, cultural e de lazer. São notórias todas as atividades desenvolvidas pela Fundação, as quais contribuíram para o desenvolvimento dos locais em que está inserida, sendo pertinente refletir e comemorar sobre o que foi realizado até aqui. Assim, diante de tais premissas, esta Câmara de Vereadores concede a presente moção de aplauso pela passagem dos 50 anos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, a FUNOESC. Assina Ricardo Antonello, vereador PR. Assim sendo, permitam-me fazer um breve relato sobre a relevância da instituição homenageada. Em 1968, quando iniciava a gestão memorável do prefeito Dilo Antônio Copp, muitas ações marcavam o início de um novo tempo para Joaçaba e também para a região. Em apenas 2 anos de mandato, o Dilo Copp foi o responsável pelo asfalto no trecho entre Joaçaba e Luzerna, pela implantação do CIMAI, pela criação de uma biblioteca pública, pela construção do já existente Silveirão, entre outras importantes ações. No entanto, há que se destacar nesse contexto uma iniciativa do prefeito Dilo Copp, que até hoje, passado mais de 50 anos, coloca Joaçaba em posição de destaque no cenário regional e estadual. Partiu dele, com o apoio dos vereadores da época, a criação da Fundação Universidade do Oeste Catarinense, hoje FUNOESC, entidade mantenedora da UNOESC. Uma iniciativa que certamente colaborou e muito para impulsionar o desenvolvimento da nossa região nas mais diversas áreas. A FUNOESC é mantenedora também do Hospital Universitário Santa Terezinha. São notórias todas as atividades desenvolvidas pela Fundação, as quais contribuíram para o desenvolvimento dos locais em que está inserida, sendo pertinente refletir e comemorar sobre o que foi realizado até aqui. Passados pouco mais de 20 anos de seu credenciamento enquanto universidade, a UNOESC é hoje uma das maiores instituições de ensino superior entre as que compõem o sistema CAF, atendendo mais de 20 mil alunos. Além de fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão, a universidade é formadora de capital humano e proporciona condições para o desenvolvimento de toda uma sociedade.
Já o Hospital Universitário Santa Teresinha, todos sabemos sobre sua relevância naquela que é uma das tarefas mais árduas, que é salvar vidas, e também das mais brilhantes, que possibilitam o nascimento de novas vidas. Desta forma, é mais que justa a homenagem que esta Casa Legislativa presta à FUNOESC pela passagem dos seus 50 anos de fundação. Através do excelentíssimo senhor Genésio Tel, atual presidente da Fundação, queremos, com esta moção de aplausos, parabenizar a todos os ex-presidentes da entidade e todas as demais pessoas que, de alguma maneira, colaboraram e ainda colaboram pela manutenção importante da instituição. Para também expor os seus motivos de sua proposição, passo a palavra ao vereador Ricardo Antonello. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da casa, vereadora Disneia Demarco, em seu nome a todos os colegas vereadores, também a todos os presentes aqui, toda a comunidade que nos acompanha pela internet e também pela rádio. Cumprimentar a todos vocês que estão presencialmente aqui, e especialmente hoje aqui toda a diretoria da UNOESC, a quem eu passo a nominar. O magnífico reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, professor doutor Aristides Simadon, que se faz presente aqui. A pró-reitora de graduação, Lindamir Gadler, também, que está presente. O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, professor Fábio Lazzarotti, também aqui está. Diretora de graduação do campus de Joaçaba, professora Liliane Fernandes, também aqui. Diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão e também da Agência de Inovação da UNOESC, a AGIR, professora Jéssica Romeiro Mota. O gerente administrativo da UNOESC, gerente administrativa da UNOESC, professora Roseli Mortelli, também aqui. Procurador jurídico, Osmar Demarco. Também a secretária acadêmica geral, professora Neuza Bordignon. Controller da universidade, Jarley Sartori, aqui presente. Coordenador geral de tecnologia da informação, o Kurt Schneider, também aqui. E o coordenador da rede de bibliotecas da UNOESC, Tiago Dirsman, também que se faz presente. E não posso deixar de citar também a presença aqui do Giovanni, que frequentemente acompanha aqui as nossas sessões da Câmara de Vereadores. Meus amigos, é com grande satisfação, mas com grande satisfação mesmo, que eu apresentei esta moção de aplauso aqui na Câmara de Vereadores de Joaçaba e ela foi, por unanimidade, aceita. Então, queria agradecer a todos os colegas vereadores que aceitaram esta moção de aplauso para a gente poder aqui homenagear a Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, a FUNOESC, pelos seus 50 anos. Esta moção ela foi apresentada ainda no ano passado, votada no ano passado, mas devido à questão da agenda e da comemoração ser ao final do ano, nós não conseguimos entregar a moção, portanto, estamos fazendo este ano. E aqui, todas as pessoas da comunidade, tenho certeza que conhecem a UNOESC, tem ela como referência aqui. Vejo aqui também Eloy Felder lá atrás, vi agora que está aqui presente. Né? Conversamos já sobre isso, inclusive também dentro do nosso partido, o Partido da República, o PR, porque discutimos desenvolvimento regional, discutimos como melhorar o nosso município e a nossa região. E, sem dúvida, vou repetir aqui as palavras de um cidadão que recentemente falou comigo sobre o município de Joaçaba e sobre a região. Ele me disse: Ricardo, o que seria de Joaçaba e também aqui da nossa região sem a UNOESC? A UNOESC tem um papel fundamental no desenvolvimento regional, não só gerando empregos de qualidade, que é o que queremos atrair para a região. Esse, inclusive, é um dos principais objetivos do Polo de Inovação do Vale do Rio do Peixe, o Polo Inovale,
que foi iniciado lá no ano de 2009. Tenho aqui o professor Fábio Lazzarotti, né, como um dos membros da equipe que iniciou o Polo Inovale. Aonde que isso aconteceu? Dentro da UNOESC. O Polo Inovale, que inclusive daqui a pouco iremos lá para a Câmara de Dirigentes Logistas, né, professor Fábio, na CDL, fazer a apresentação do Polo Inovale para a diretoria da CDL que nos solicitou. Então o Polo Inovale tem essa missão, gerar negócios e, portanto, empregos, renda de alto valor agregado, de alta qualidade. E a UNOESC sempre tem feito isso, não só pelos empregos que proporciona, como pela formação de qualidade que ela faz para todos os cidadãos aqui da região. Quantos jovens nós teríamos perdido se não fosse a UNOESC? Já perdemos muito assim, né? Jovens que vão para fora daqui estudar e não voltam mais. Se não fosse a UNOESC, o que seria da nossa região? Não só pela geração também de negócios, de empresas. Nós tivemos um esforço grande aqui da Agência de Inovação da UNOESC, né, mais recentemente. Eu acompanho os trabalhos lá da professora Jéssica. Pela preocupação da universidade, não só de oferecer um curso superior, ou um mestrado, ou um doutorado, como ela faz muito bem, mas não oferecer só a formação, mas também se preocupar com o que vem depois, com a geração do emprego e da renda, em também impregnar, mudar o mindset, colocar dentro dos seus alunos a veia do empreendedorismo. A universidade hoje, ela não só forma bons colaboradores dentro da empresa, ela forma uma mão de obra qualificada, bons empreendedores, bons empresários que vão gerar emprego e renda, que vão sair do curso de graduação, muitas vezes, não procurando trabalho, mas oferecendo trabalho. Esse é um movimento que nós vemos há muito tempo já acontecendo, no Vale do Silício, por exemplo, lá em São Francisco, o berço de todas as grandes empresas da tecnologia do mundo hoje, que inclusive, vejam só, a própria UNOESC organizou. Eu tenho a felicidade de participar da primeira missão, onde esse grupo de pessoas da comunidade, vinculadas à UNOESC ou não, vai ir para o Vale do Silício agora no mês que vem. Tem já uma segunda missão planejada para o final do ano, a quem convido a todos os empresários, enfim, pessoas que têm interesse. E quem está organizando isso? A UNOESC. Então veja a preocupação que a universidade tem nesse sentido. Além da UNOESC, nós temos a grande referência, esteve já aqui, desde que assumi aqui na Câmara de Vereadores, por 2 oportunidades, o professor também, professor Marim, hoje gestor do Hospital Universitário Santa Terezinha, mostrando os números, divulgando a grandiosidade do hospital. O hospital que hoje atende mais de 52 municípios, o hospital que tem em torno de 500 mil pessoas atendidas no seu raio de atuação em todas as suas especialidades. Números astronômicos que são colocados aqui, né, foram colocados aqui nesta mesma tribuna pelo professor Marim. Também é importante lembrar o professor Adgar Bittencourt, que esteve à frente do hospital durante muitos anos. Então, a universidade tem esse papel fundamental no desenvolvimento regional e também aqui no bem-estar, na saúde da nossa população. Sabemos, né, de como foi o Hospital Santa Terezinha entregue à UNOESC e como ele é hoje, a potência que ele é hoje. O próprio professor Marim, aqui nesta tribuna, recentemente falou que pelo menos outras 6 cidades da redondeza já vieram até ele, e possivelmente até o professor Simadon, oferecer os seus hospitais municipais, os seus hospitais regionais, para que a UNOESC fizesse a gestão. Porque o sonho deles era ter um hospital lá na sua cidade, gerido como é gerido o Hospital Universitário Santa Terezinha aqui. Não vamos muito longe. Eu, ontem, estive ausente aqui da sessão da Câmara de Vereadores de Joaçaba, porque fui acometido aí por um mal, né, por uma labirintite que nunca tinha me acontecido, então eu não tinha condições de sair de casa ontem. Mas ontem cedinho fui até a UPA ser atendido, a quem eu elogio porque fui atendido muito bem. Quem que fez lá o processo, a triagem, a verificação? Entre enfermeiros e médicos, 3 pessoas com o jaleco, com o símbolo bem grande da UNOESC. Porque a UNOESC mantém esta parceria, né? Não sei, né, estou aqui inferindo isso porque, né, não sei os detalhes, mas certamente a UNOESC mantém essa parceria com a UPA, a unidade de pronto atendimento lá em Herval do Oeste, mostrando que não é só no Hospital Santa Terezinha, mas também no AMU, no ambulatório municipal, e em outras frentes a UNOESC faz esse auxílio.
Semana passada foi renovado, por exemplo, o convênio da Prefeitura Municipal com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz um trabalho formidável, né, auxiliando essas pessoas que infelizmente sofrem desse mal aqui na nossa região. E a gente sabe do papel fundamental que a universidade tem e teve e está tendo, né, porque hoje a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, inclusive, fica num dos prédios da universidade, da UNOESC, e a UNOESC dá todo esse apoio. Então, esses são apenas alguns dos pontos que são importantes nós manifestarmos aqui, da importância que a UNOESC, a Fundação UNOESC e, portanto, a UNOESC, a Universidade e o UST tem em toda a região. Também tem que fazer justiça aqui e citar os gestores da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, da FUNOESC, desde os anos lá de 1968, quando ainda se chamava a FUOC. Então, aqui de 68 a 72, nós temos como diretor-geral Jaime Scherer, grande empresário Jaime Scherer, aqui da Scherer Autopeças, da nossa região, com sede aqui e lojas espalhadas por todo o Brasil. A partir de 72 ainda, José Eduardo de Souza Varela. De 72 a 74, Aurivan Massinhã. De 74 a 77, Newton José de Carvalho. De 77 a 86, Antônio Adolfo Mares, que é um nome conhecido aqui, porque recentemente, infelizmente, né, Deus o levou. Mas aqui na Câmara de Vereadores, há 2 semanas atrás, nós aprovamos, inclusive, o nome do Antônio Adolfo Mares como sendo o nome da rua do nosso Centro de Inovação da região, que é o Centro de Inovação do Vale do Rio do Peixe, o Centro Inovale, que aqui, mais uma vez, a UNOESC fez papel fundamental. Na época, eu estou afastado da universidade desde 2013, mas na época eu ainda dentro da universidade pude acompanhar o processo onde, devido a uma oferta do governo do estado para construir uma sede, um polo de inovação, um prédio, né, que abrigaria uma série de habitats de inovação, nós tínhamos esse recurso oferecido pelo governo do estado, que infelizmente à época não tinha um terreno adequado para se colocar esse prédio, mas o governo exigia que a comunidade, o município, enfim, a região doasse um terreno. E quem doou esse terreno para construir o prédio? Aonde que a gente encontrou um terreno, uma área viável para fazer isso? Com a UNOESC. Então a UNOESC fez a doação de um terreno ao lado do Campus 1, onde agora, este ano, ainda deve ser concluído o Centro Inovale. Então daí mais um exemplo da importante participação da UNOESC no nosso desenvolvimento regional. E lá na rua do Centro Inovale, onde também deve ficar abrigado lá o Centro de Referência Regional de Tratamento ao Câncer, né, em frente ao Polo Inovale, ao Centro Inovale. Então esta rua sendo nomeada aqui pela Câmara de Vereadores de Joaçaba, 15 dias atrás, como Rua Antônio Adolfo Mares. Nesta belíssima homenagem desse grande professor e dirigente da UNOESC. Temos também de 86 a 1990, Darcy Fuga, também grande professor da universidade. Depois, em 1990, já diretor superintendente professor Aristide Simadon. De 92 a 96, Flávio Brandalize. E depois de 96 até 2004, Antônio Osvaldo Conce. E, a partir de 2004, como presidente da Fundação, professor Genésio Tel, né, por vários mandatos. Então, aqui citando algumas das pessoas que fizeram parte da gestão da Fundação Universidade Oeste de Santa Catarina, e aqui toda a diretoria nomeada, também sabemos, né, o magnífico reitor que está aqui, o professor Aristide Simadon, da contribuição que tem dado nos últimos anos à frente da universidade como reitor da universidade. Então, como eu falei já no início, meus amigos de toda a diretoria que nominamos aqui, nós conhecemos, e os colegas aqui sabem disso, a comunidade toda sabe do esforço de vocês. A gente sabe do papel fundamental que vocês têm no desenvolvimento dessa região, não só do que foi no passado, do que é no presente e do que vai ser ainda no futuro. Porque a gente sabe que, por essas mudanças todas que o Brasil está passando, que o mundo está passando, cada vez mais, a inovação tecnológica vai tomar conta do mercado de trabalho e nós precisamos cada vez mais de uma instituição forte aqui, não só formando essa mão de obra competentíssima que vocês têm
feito e formado nos últimos tempos, mas também à frente dessas iniciativas ainda maiores, que é de levar o empreendedorismo para dentro da universidade e de prestar esses serviços todos, como colocamos aqui, que são os serviços de saúde, através do UST e de todas as outras unidades de saúde que a UNOESC tem. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado por tudo isso que vocês têm feito pela nossa comunidade, não só do município de Joaçaba, como também de toda a região. Neste momento, faremos a entrega da homenagem. Para recebê-la, em função da ausência do presidente da FUNOESC, Genésio Tel, convido o magnífico reitor da UNOESC, senhor Aristides Simadon, que se faça à frente para que o proponente da moção da homenagem, Ricardo Antonello, possa entregar. Diz o texto da homenagem que acaba de ser entregue. A Câmara de Vereadores de Joaçaba concede moção de aplausos à Fundação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, FUNOESC, pela passagem dos seus 50 anos de existência. A FUNOESC é mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, e do Hospital Universitário Santa Terezinha USP, sendo notória todas as atividades desenvolvidas pela Fundação, as quais contribuem para o desenvolvimento dos locais em que está inserida. Joaçaba, 7 de maio de 2019, Disneia de Marco Tonial, presidente. Convido neste momento para que faça uso da palavra o magnífico reitor, senhor Aristides Simadon. Eu cumprimento em nome do professor Genésio Tel, que é o presidente da Fundação Mantenedora, em nome do professor Marim, que é o nosso diretor do Hospital Universitário Santa Terezinha, em nome de todos os nossos dirigentes, eu cumprimento muito especialmente a nossa presidente da casa, a vereadora Disneia de Marco. Cumprimento especial ao vereador Ricardo Antonello e um agradecimento pela indicação honrosa deste encaminhamento importante para a nossa instituição. Cumprimento o vereador Francisco Moreira Lopes. Cumprimento Luiz Vastres, nosso vereador, Sérgio Favreto, Heber Bintin e o André Dalcenter. Cumprimentando os vereadores, também gostaria de cumprimentar os nossos dirigentes que estão presentes, os nossos professores, nossos funcionários, nossos estudantes. E, em nome de nossos dirigentes, então, fazer um agradecimento muito especial a essa homenagem que a Câmara de Vereadores, que criou a Fundação em 68, pela Lei 545, de 22 de novembro, não é? Faz agora uma referência e importante homenagem aos 50 anos de atividades da Fundação, então criada em 68. É importante a gente lembrar um pouquinho, muito rapidamente, da história
do cenário de 1960, né? Como o que acontecia em Santa Catarina. Santa Catarina, nos anos 60, era talvez um dos estados mais atrasados da federação, muito distante do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Paraná. Ir de Joaçaba a Florianópolis era praticamente impossível. Os caminhos de locomoção que existiam com maior facilidade eram a estrada de ferro. A cidade de Passo Fundo era a referência para os estudantes jovens de Joaçaba. Talvez nós aqui que temos um pouco de cabelos brancos, alguns já não têm mais nem os cabelos brancos. Nós éramos jovens, né, que procurávamos à época um caminho para as nossas vidas. Muita gente de nós foi embora da região, porque não tinha. Santa Catarina, no interior do estado de Santa Catarina, não existia nenhum curso superior. Existiam alguns isolados em Florianópolis, que foram acabados, juntados em 1960 para criar a Universidade Federal de Santa Catarina. E em 1964 assumiu o governo do estado um senhor chamado Celso Ramos, e ele, juntando um grupo de intelectuais da época, dentre os quais um ainda está vivo, que se chama Glauco Olinger, que talvez alguns conheçam aqui, eles planejaram o estado de Santa Catarina para o futuro, para os próximos 50 anos. E na época, o governador Celso Ramos, com uma pleiade de intelectuais, criaram a EPAGRE, por exemplo, e a EPAGRE modificou praticamente toda a genética do frango, do suíno. Com essa mudança da genética e da tecnologia da produção do frango e do suíno, nasceram a Perdigão, a Sadia, a Aurora. Houve a modificação da genética da maçã. Com isso, explodiu Fraiburgo, a região de São Joaquim, a produção de milho, de soja, na região de Campos Novos, e o estado começou seu grande desenvolvimento, inclusive com a implantação da BR-282, que acabou sendo inaugurado seu asfaltamento em 1974. Mas eles não pensaram só a criação da EPAGRE e tal, eles pensaram a interiorização do ensino superior para o estado de Santa Catarina e projetaram a UDESC para ser a instituição de desenvolvimento do estado, com campi em todas as grandes regiões polo. Mas quando foram fazer o cálculo do custo da manutenção, perceberam que não tinha condições de o estado manter uma instituição pública e gratuita. E então criaram a UDESC assim mesmo, não gratuita. A mensalidade da UDESC era paga até 1988, quando a Constituição foi promulgada. E não podendo a UDESC ser espalhada para o estado todo, o Celso Ramos reuniu os prefeitos e propôs a criação de fundações regionais. Blumenau foi a primeira, depois Criciúma, depois Tubarão com a Unisul, depois Itajaí, Joinville, e depois Joaçaba, em 68. E depois de Joaçaba, outras, como Caçador, Chapecó, Videira, Concórdia, enfim. Na época nasceram esse grupo, essa rede de instituições comunitárias que hoje constitui o sistema ACAF.
E não há dúvida nenhuma que a criação desse sistema de instituições, de fundações, que são criadas pelo poder público, que são públicas, mas não estatais, porque elas sobrevivem do trabalho que elas produzem, que elas fazem, talvez tenha sido esse o maior instrumento de mudança do estado de Santa Catarina em se tornar um dos estados de maior equilíbrio econômico e social que hoje o Brasil tem. Aqui em 68, aquele grupo de pessoas que sonharam com o ensino superior, realmente eles foram visionários, talvez não imaginassem o quanto isso poderia crescer. Mas eles foram visionários até com o nome, porque eles criaram a Fundação Universitária do Oeste de Santa Catarina. Que se pensava hoje, se nós conversarmos com os primeiros dirigentes ainda vivos, vários deles, né, eles vão mostrar que se sonhava realmente com uma instituição que pudesse dar oportunidade para o estudo, a formação superior, em todo o oeste de Santa Catarina. E assim nasceu a FUOC em 68, e aqui é importante dizer o seguinte, que a fundação, o ente jurídico fundação, ele só se concretiza na existência dos entes acadêmicos. A legislação educacional, ela obriga que você tenha uma mantenedora, que é uma figura jurídica, que dá sustentação jurídica, econômica, de responsabilidade fiscal, e você tem os entes acadêmicos que executem a atividade fim para os quais aquela instituição foi criada. E ela, em 1970, ela criou a Faculdade de Administração de Joaçaba, né, que foi a FAJO, que começou a funcionar em 1972 no Colégio Frei Rogério, né, formando administradores. Nesse período, ela também criou uma outra faculdade, chamada Faculdade de Educação de Joaçaba, com os cursos de Pedagogia e de Estudos Sociais, e passou a funcionar no Colégio Cristo Rei, que hoje é o superativo, né? O superativo. Nesse período dos anos 70, o governador Conde Reis, ele foi talvez um outro, como o Celso Ramos foi na época, que planejou a instituição. Conde Reis foi quem deu o grande impulso, porque ele encontrou recursos financeiros para que essas instituições construíssem o seu prédio próprio. E aqui em Joaçaba era prefeito Evandro Freitas, e o diretor era o professor Mares. E o município doou todo aquele terreno do Campus 1, onde está a instituição hoje, e o governo do estado construiu o seu primeiro bloco. Em 1978 foi inaugurado aquele primeiro bloco. E a partir daí houve a proibição de cursos no país, né? Porque o ensino superior, segundo o governo federal, tinha se expandido demasiadamente para o interior do país, e não havia qualidade na formação, segundo o Conselho Federal da época, e, portanto, os cursos foram proibidos, eles só foram reabertos em 1985. Quando daí nós, na época eu já estava dentro da instituição, nós criamos o curso de Direito, o curso de Contábeis,
curso de psicologia, e começamos a sonhar com a criação da universidade em 1990. Aqui em Joaçaba nós tivemos muitas pessoas que contribuíram muito com a instituição, principalmente o poder público do município. O prefeito Evandro, com as primeiras doações de terrenos, não foram terrenos gratuitos, né? Foram terrenos que o município teve que bancar. Depois o prefeito Normélio, contribuiu com praticamente todo o terreno do Campus 2 e a construção do prédio onde funciona a odontologia, e mais o segundo bloco do Campus 1. O prefeito Raul Furlan, que construiu com recursos do município o prédio que hoje é a biblioteca, Tiago. Depois nós tivemos o prefeito Afonso Dresch, que nos auxiliou a construir o auditório, e no final do mandato do Afonso Dresch, o prefeito Juventino Demarco, que sancionou a lei que permitiu que o dinheiro do imposto de renda dos funcionários, professores e funcionários, ao invés de ser recolhido ao município, que à época o entendimento era que o imposto de renda dos funcionários e professores fosse recolhido ao município, ele ficasse na instituição para outros investimentos. Isso deu um impulso enorme à instituição, porque era a época em que nós estávamos criando a universidade. E isso deu à instituição uma condição financeira de ela, por conta própria, buscar o seu desenvolvimento. E depois nós tivemos problemas que vocês conhecem com o imposto de renda, a União entendeu que aquele recurso era dela, não era do município. Enfim, foi uma luta muito grande, que no final do ano passado nós conseguimos a remissão de todo aquele recurso, que gerava em torno de 120 milhões. Né? Mais ou menos isso. E cada década, né, a instituição tem pontos importantes de seu crescimento. Nos anos 90, a expansão e a criação da universidade, sem dúvida nenhuma, foi o grande impulso que a instituição teve, se expandindo para todo o oeste de Santa Catarina. Ela chega aos seus 50 anos, formando mais de 50 mil profissionais e pessoas, né, ao longo desse período. Ela tem contribuído enormemente em todos os locais onde ela está, com o serviço social, da saúde, do direito, da educação, de projetos de engenharia, de atividades que a comunidade vai buscar, enfim. Não pelo que são os seus dirigentes, os seus professores, mas porque é a função dela, efetivamente, fazer esse serviço que não é apenas de formação de profissionais, mas é a formação de cidadãos, de pessoas, e o seu compromisso na sua missão de contribuir com o desenvolvimento da região. Penso que a instituição terá muito o que fazer. A UNOESC, como universidade, ela é muito jovem. Nós sequer fizemos 20 anos de existência como universidade. Muito jovem perante as grandes universidades do mundo. E em Santa Catarina o ensino superior começou muito tardiamente. Né? Veja que só em 1960 nós começamos a ter cursos no interior do estado.
E há muito o que fazer. E como há muito o que fazer, e nós vivemos numa época de mudanças muito aceleradas, nós precisamos estar atentos para que consigamos dar à instituição os rumos que ela tem tido nos 50 seus primeiros anos. E para que ela, solidamente, ela contribua para com a nossa região, para com a cidade, principalmente a cidade de Joaçaba, onde ela tem a sua sede, todos nós precisamos estar atentos ao que ela faz e ao que os seus dirigentes tomam de decisões. Eu entendo que o poder público do município de Joaçaba, ele é solidário com os destinos da instituição. Se ela falir, os seus dirigentes respondem, mas os dirigentes do município também respondem. Porque ela foi criada pelo município, é o que nós estamos vendo hoje com a Unisul em Tubarão. Né? Então, meus caros vereadores, eu agradeço em nome de todos e solicito a compreensão sempre da Câmara de Vereadores para que também esteja atenta às coisas da instituição. E nos acompanhem, e nos visitem, e conheçam o que a instituição faz e o que ela pode fazer. Ela pode fazer muito. Joaçaba pode ter excelência em alguns ramos da área da saúde. Pode ter. Isso precisa de investimentos, mas mais do que investimentos, que nós consigamos reter gente com inteligência para fazer aquilo que deve ser feito. Também no ensino superior, na pesquisa, no desenvolvimento, a nossa preocupação agora com a inovação e a tecnologia, não é, Ricardo? Eu não tenho dúvida que o polo de inovação tecnológica, ele é hoje uma semente que poderá ser tão ou maior do que aquela que foi plantada em 68 com a FUOC. Se nós soubermos com ele trabalhar e formos inteligentes e capazes de transformar aquilo realmente num centro de inovação e tecnologia. O desenvolvimento passa pelo conhecimento e pela produção do conhecimento. Nós sabemos que os países produtores de matéria-prima são todos pobres. Se a matéria-prima não for ela trabalhada e desenvolvida, nós não temos condições de um desenvolvimento necessário para uma qualidade de vida que nós queremos, nós precisamos e, acima de tudo, nós merecemos, porque nós vivemos numa região em que a população tem uma dedicação incrível para fazer as coisas que são comunitárias. Né, Heber? Erguemos igrejas, trabalhando comunitariamente, escolas, trabalhando comunitariamente, times e clubes de futebol, enfim, fizemos tantas coisas, e inclusive a Fundação UNOESC, que nasceu como FUOC e hoje é FUNOESC. Então, em nome dos dirigentes, dos nossos professores, dos nossos funcionários, o nosso carinho e o nosso agradecimento à Câmara de Vereadores e aos seus vereadores. Obrigado. Em nome dos vereadores, eu quero agradecer ao Magnífico pelo presente que ele trouxe, os exemplares
do livro de 50 anos da FUNOESC. A gente agradece e tem certeza que tudo que o senhor falou ali está aqui dentro. Também quero justificar a ausência por saúde dos vereadores Tucci e do vereador Pastore. Não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para a sessão desta quarta-feira, dia 8 de maio, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada